3, 2, 1, lá vamos nós. Laroyeixo, muito boa noite, pessoal. Ih, até engasguei aqui agora, deu uma engasgada aqui. De novo, boa noite, tudo bem? Boa noite, minha senhora, boa noite, meu senhor. Ah, meu Deus, esse é o Resenha de Preto dessa quinta-feira. Começamos mais uma resenha aqui com a seguinte frase: Brasil não é para amadores, como eu falei a semana passada. E eu digo para vocês, meus queridos, não é. Mas para falar dessa loucura chamada Brasil, hoje a gente recebe um cara, para mim, especial, um cara especial como pessoa, um cara especial como profissional, um cara especial como professor. Como eu escrevi para muita gente que mandei as mensagens ali, o meu eterno orientador, né, foi meu orientador de TCC, foi meu orientador de pós-graduação. Então eu estou sempre enchendo o saco dele, estou sempre pegando no pé dele para alguma coisinha ou outra, e para o Resenha não seria diferente, né? Por isso hoje eu recebo um cara que eu posso dizer que é meu amigo, que é meu professor, que é um dos faróis que me brilha nessa escuridão, dessa imensidão que é essa loucura do direito. Seja bem-vindo, Rodrigão. Fala, grande Marcão, tudo tranquilo? Joia? Obrigado pelo convite. Tamo junto. A pergunta que eu sempre faço pro pessoal é o seguinte: quem é o Rodrigo Fernando Novelli? Ou quem é o Pirica? Ô, Marcão, eu sempre vejo o teu canal aqui e fico pensando, né, se fosse responder essa pergunta, o que faria, né? Eu não sei qual foco meio que tomar para tentar explicar quem que seria o Rodrigo. Mas, a grosso modo, o que eu poderia falar? Sou o filho mais velho do Nelson Roberto Novelli, da Vânia Aparecida Baldo Novelli, meus pais. Sou casado com a Tamara, sou irmão do Kaiser Novelli, ou Marcelo Novelli. Sou dindo do Antônio, cunhado da Giana. Sou advogado, atuo principalmente na área criminal, sou professor de Direito Penal e Processo Penal, coordeno a Comissão de Segurança Pública da OAB de Blumenau desde 2013 e sou um otimista por natureza. Esse seria, grosso modo, Rodrigo. Que já é uma grande vantagem, né? Que já é uma baita vantagem ser otimista, por natureza, né? Confesso a ti que às vezes eu me pego pouco otimista, me pego até pessimista, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Já vou dar o boa noite aqui para a Annelise Dona Duzi, né? A quem manda na pensão. Mandar um beijo para o João. Oi, João. Dizer que a Annelise, pessoal que está ouvindo aí, disse que o churrasco do Novelli é melhor que o meu. Então fica aqui meu protesto online e eu digo que não é, e eu tenho provas disso, ou não. Eu já queimei pão, então é sacanagem. Mas justiça seja feita. Justiça seja feita. Entre o top 5, ela me deixou em segundo lugar. Já tá bom, né, Novelli? Opa, claro, mas tem que ficar bem claro quem seria o primeiro colocado, né? Tá. Dito isso, já disse para vocês e vou repetir. Entrou, curtiu, compartilha para ajudar os negão aqui. Ajuda a galera a mais pessoas verem o Resenha, para essa mensagem chegar a outras pessoas. Ou seja, compartilhem com todo mundo que vocês puderem. Então já deixo aqui meu abraço para o Marcos Roberto, para o Carlos Colasso, para o Lindenberg, que está sempre junto com a gente aqui nas quintas-feiras no Resenha de Preto. Já dizendo aqui que Grêmio e América de Cali daqui a pouco começa às 21h30, e hoje também tem Universidade Católica Internacional às 21h30. Então, não vamos falar muito de futebol, né, Novelli? Porque o Novelli, como eu, é um sofredor são paulino, então a gente não vai falar muito de futebol, né? Por não vamos não, tocar não nesse precisa. assunto. É melhor não, né? Porque, sei lá, vamos falar de golfe, ó, a boina de golfe, né? Vamos falar de outras coisas. Recentemente goleamos o poderoso binacional, né? Que não adiantou papo. Alexandre Gonçalves, meu boss, tá na escuta. Eduardo Tavares também. Axé, meu amigão. Boa noite. Se liga, meu querido, eu já vou pegar no teu pé. Corrupção tem lado?
Se corrupção tem lado, não. Eu entendo que não. Eu acho que a corrupção um pouco é inerente do ser humano, né? A pessoa, quando a gente fala em corrupção, fala de crime, né? E eu falo que crime é natural do ser humano. Então, onde nós tivermos uma sociedade, haverá crime. E quando nós tratamos dos crimes praticados por funcionário público, é natural que isso aconteça. Não deveria, né? E nós podemos falar que é tão natural, tanto é que temos um capítulo específico no Código Penal tratando desse tipo de crime, dessa espécie de crime. Contudo, cabe a nós, legisladores, operadores do direito, o combate à corrupção. Então, seria uma utopia pensar que a corrupção pode acabar por completo. Não, ela deve ser combatida diuturnamente. E eu acho que a nossa região aqui, no Blumenau especificamente, ela faz um bom trabalho de combate à corrupção, né? Nós temos alguns casos que chegam à mídia, que são punidos, que têm sindicância na fase administrativa ainda, que depois isso vai para o Poder Judiciário, tem punição ou absolvição, se for o caso, que às vezes tudo não passa de um mal-entendido ou uma má interpretação de uma situação, né? Mas o combate ele é salutar, ele é importantíssimo. O Brasil, de um tempo para cá, parece que tomou gosto por punir a corrupção. Até um tempo atrás isso era tido como natural, como nós falamos, mas não se fazia absolutamente nada, tudo por baixo dos panos ou acabava em pizza. E a partir do momento que o povo tomou uma postura mais rígida, mais combativa com relação a isso, eu acho que melhora. Isso nada mais nada menos que significa, pelo menos no meu sentir, um amadurecimento da população, uma análise mais democrática do próprio povo, escolhendo melhor ou pior, às vezes, batendo naquela pessoa que julga ter praticado atos de corrupção, mas lado não tem. Lado corrupção, ela segue por todos os ramos. Um tempo atrás eu até fiz uma fala numa formatura de direito que eu falei que nós temos que combater a corrupção em todos os entes, no federal, no estadual e no municipal também. Uhum. Tá, e aí é o seguinte, como advogado criminalista que é, o Rodolfo aqui, que é um dos nossos amigos aqui, boa noite, Rodolfo, o Nando e a Ângela, beijo, Ângela. Rodolfo fazendo aqui, boa noite, mestres, 2 grandes advogados de Blumenau. Olha, eu deixo grandes pro Novelli, tá? O Novelli é bem mais grande que eu, assim. Amigo, né? Amigão, falei que ia pegar no seu pé. Mas a forma como se combate essa corrupção hoje, né? E aí, em especial, vamos falar dentro dessa discussão do que foi a Lava Jato propriamente dito. E quando a gente, principalmente advogados criminalistas, fazem alguma crítica à Lava Jato, naturalmente acabam sendo ou rotulados de comunistas, ou rotulados porque só defende bandido, e tem essa concepção. Mas se a gente olhar para a forma como a Lava Jato se comportou, em resumo, a pergunta que eu te faço é o seguinte: a Lava Jato, ela está tomando espaço do Ministério Público como entidade? Olha, eu entendo que não. A crítica que qualquer pessoa, principalmente os operadores do direito, fazem com relação à Lava Jato, né, ela nunca, pelo menos pelo que eu vi, nunca foi no sentido de que ela não deveria existir. A crítica sempre é a forma, às vezes, como ela é conduzida, né? Tratando uma situação que contrária à lei, contrária a uma norma procedimental. Nunca que eu não vi, pelo menos, nenhum advogado, nenhum membro do Ministério Público, nenhum juiz que critique a Lava Jato falar que não, deve continuar o que estava acontecendo. Não, né? A corrupção, isso é uma concordância de todos que ela não deveria prevalecer. Mas a questão procedimental, se a audiência transcorreu da forma correta, se os direitos do acusado ou da acusação foram respeitados. Então, acho que isso é que deve ser bem cuidado, né? Porque quando nós falamos de processo penal, de combate à corrupção, combate a qualquer outro crime,
Nós estamos falando de direitos fundamentais do acusado e da vítima. Então, os direitos da vítima devem ser respeitados tal qual o do acusado, para só no final do processo decidir se a pessoa é culpada ou inocente. E se a Lava Jato poderia ofuscar o Ministério Público, eu duvido, né? Sinceramente, não é a visão que eu tenho. O Ministério Público, um órgão acusador forte, é importante para a democracia, é importante para a sociedade, né? Não se faria justiça nunca sem o trabalho do Ministério Público. Só que o que às vezes me deixa um pouco, não vou dizer chateado, mas um pouco receoso com a opinião geral, é que o Ministério Público seria o órgão justiceiro do lado bom, já a defesa seria o lado ruim. Não, pelo contrário, eu acho que os dois estão atuando em conjunto para que a justiça seja aplicada. É a minha visão, não tem nem o melhor nem o pior. Era exatamente aí que eu queria chegar, conforme a atuação dentro do próprio direito penal, né? Em tempos de um linchamento virtual que há, em que apenas com uma manchete você consegue acusar, condenar e destruir uma reputação, como é que você, sendo advogado criminalista há tanto tempo em Blumenau e sendo advogado criminalista numa cidade que, por natureza, e isso não é segredo para ninguém, é uma cidade muito conservadora, né? Por algumas questões, e conservador do ponto de vista clássico, assim, né? Então, nós temos problemas com relação ao machismo, nós temos problemas com relação ao racismo, homofobia, então há um peso, eu sinto pelo menos, e isso não é porque só eu sou um preto advogado, mas atuando num campo mais progressista, vamos dizer assim, eu sinto que às vezes, e isso conversas com pessoas da minha relação, estão no churrasco, ou estou num grupo de WhatsApp do futebol, sempre pegam no meu pé, por que eu trabalho para soltar bandido? Como é que o Rodrigo Fernando Novelli, o doutor Novelli, advogado criminalista, né, trabalha isso dentro, por exemplo, de sala de aula, né? Na sala de aula, o direito penal sempre foi a matéria que as pessoas mais sentem tesão, porque está tratando com crime, morte e tal, não sei o quê, mas poucos vão para o direito penal, trabalhar propriamente dito com o direito penal, né? Com medo desse linchamento virtual. Como é que você trabalha isso no seu dia a dia? Bom, Marcão, eu brinco sempre, praticamente, quando eu começo uma disciplina de Direito Penal 1, que é a parte geral, o início, que apresenta o Direito Penal para os alunos, eu faço uma pergunta. Eu pergunto dos alunos da sala quem que é criminoso. E ninguém levanta a mão, por óbvio, que ninguém se sente criminoso. Só que eu falo, e repito o que nós já falamos antes, que crime é um fenômeno natural. Onde houver sociedade, há crime. E aí eu brinco com os alunos. Completem a frase. Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Quem que nunca achou nada na rua e ficou para você? Só que isso configura crime. Aí eu peço para abrir o Código Penal, mostro o artigo. Aí a pessoa começa a ver que, naturalmente, todo mundo acaba praticando crime. Dirigir embriagado. Não é recomendado. Isso configura crime, deve parar. Só que muitas pessoas já fizeram isso, ou ainda fazem, de forma errada. Sonegação de imposto. Então, muitas pessoas acabam fazendo. Então, quando todo mundo fala, porque defende bandido. Não, mas todo mundo pratica crime. Eu pratico crime, tu pratica crime. Todos que estão ouvindo aqui acabam, uma hora ou outra da vida, praticando crime. Talvez não de maior intensidade ou de maior reprovabilidade, tal qual estupro, roubo, homicídio, mas crimes previstos na legislação tem. Então, como é que eu trato isso? De forma natural, né? Profissionalmente, nos meus casos, eu tento não, digamos assim, não ser espalhafatoso, né? Eu acho que nunca dei entrevista sobre processos que eu atuava como advogado. Então, vira e mexe, acabo dando entrevista, auxiliando a imprensa, com coisas principalmente atreladas à OAB, né? Mas sobre casos particulares, nunca. Justamente porque uma coisa é o direito, que todos merecem ter um conhecimento, a outra coisa é o caso em si, que
para não haver esse tipo de linchamento, talvez, que hoje em dia às vezes é muito moda o linchamento virtual, eu sempre proponho não levar isso. O processo, o inquérito deve tramitar em sigilo, e o processo, quanto mais eu conseguir preservar a prova, quanto mais eu conseguir preservar o meu cliente, eu acho que mais fácil será feita a justiça. De uma forma mais rápida e mais fácil. Uhum. Ai, meu Deus, muita gente entrou aqui, já chegaram, que coisa boa. Ângela, um beijo, já mandei um beijo para Ângela, um beijo para o Lenilson. Leonardo Beduski, olha a qualidade da audiência, meu querido. Leonardo Beduski, mandando um beijo para a gente. Doutora Bárbara, minha parceiraça do Conselho da Comunidade, ela diz assim, ó, o pessoal namora com o direito penal, mas casa com o direito civil. O Beduski gostou da conversa. Volney, meu bruxo, um abraço aí. O André Amarante, nosso delegado. Todo mundo tem um delegado, né? Vou ligar para o meu delegado. Doutor André. Eu nunca liguei para o meu delegado, mas ele é meu de coração, assim. Eu tenho carinho pelo doutor André. Parabéns, doutor Novelli, Marco, pelo comprometimento com a advocacia e com os direitos humanos. O corretor, André, é um negócio. Eu sou Marco Antônio André, eu sou 3. Aí tu insiste em me chamar de Marcos? Se eu sou assim, imagine em plural, meu querido. Eu ia ser terrível. Eu não ia me aguentar. Dizendo isso, pegando esse gancho que o André colocou aqui, e aí nós dois, né, participamos ali do conselho, da Comissão de Segurança Pública da OAB. Como é que você enxerga esse trabalho, né? E aí, voltado para dentro do próprio, principalmente, eu falo muito do PRB, porque é o presídio regional de Blumenau, é quem mais demanda uma energia, né? Quando a gente trata de questões de direitos humanos. Não significa que na penitenciária a gente também não tenha problemas estruturais e prestar atenção nas questões de direitos humanos. E quando a gente diz direitos humanos, está muito na onda dessa coisa de humanos direitos, né? E eu até brinquei aí, depois a gente vai falar sobre isso, quando eu falo que a gente vai discutir sobre o cidadão de bem que guarda dinheiro dentro da bunda, né? O senador lá e tal. Aí não podia falar bunda, a produção me chamou a atenção aqui, mas já saiu. Por que você escolheu, né, fazer essa atuação também ligada à questão de direitos humanos? E aí, já emendando uma segunda pergunta, como é que a gente garante direitos fundamentais, e aí eu trato a questão racial e social, como é que a gente garante direitos fundamentais e de direitos humanos, que o brasileiro estabelecido. Opa, voltei. Como é que tu trabalha isso? Qual é a sua vocação? Por que tu se dedicou a isso também? Bom, o direito penal, vamos começar pelo direito penal, como é que eu acabei escolhendo o direito penal? Como tu bem falou, nós apaixonamos às vezes pelo direito penal e casamos com o direito civil, como a Bárbara colocou. Da faculdade eu sempre gostei do direito penal. Não significava que eu era um ótimo aluno, não, mas eu sempre achava a matéria muito interessante. E quando eu comecei a abrir o escritório, comecei a advogar, no começo tu não pode escolher o tipo de processo que tu queres trabalhar. Então eu fiz todas as áreas. Atuei na área trabalhista, na área civil, família, criminal. E quando vinha um processo criminal, parece que o meu mundo mudava. Então eu brinco que o direito penal que me escolheu, né? Não eu que acabei escolhendo. Hoje o meu escritório acaba tendo praticamente 90%, 95% dos casos em matéria criminal. Então são poucos casos que a gente acaba atuando em outros ramos do direito, e o direito criminal é o principal. Foi aonde eu me especializei, foi aonde eu demando maiores estudos, então por isso me sinto mais confortável e por isso advogado criminalista. E com relação à atuação mais voltada para os direitos humanos, né,
Eu sempre faço uma crítica quando falam direitos humanos, como tu bem pontuou. É para cuidar de vagabundo. Não, quando se fala em direitos humanos, nós estamos tratando praticamente tudo. Meio ambiente, se trata de direitos humanos, porque sem meio ambiente não tem como ter um mundo digno. Quando tratamos de questão de salário do cidadão que trabalha, também tratando de direitos humanos, direitos sociais. Então, tudo isso está ligado aos direitos humanos. Então, essa rotulação que fazem, direitos humanos com relação aos presos, está errado isso, né? Isso precisa ficar bem claro para todo mundo. A Previdência, querendo ou não, trata de direitos humanos, então isso é de extrema importância para a população. E como que nós podemos garantir os direitos fundamentais, que os direitos humanos sejam garantidos para todos? Leis fortes, né? E um poder judiciário bom. Quando eu falo poder judiciário, não estou colocando só a figura do juiz, mas sim o poder judiciário, a estrutura judiciária como um todo, né? Como é que eu posso prevalecer os direitos fundamentais do cidadão que foi vítima, por exemplo, de um roubo, se eu não tenho uma PM bem aparelhada, uma PM com um número suficiente para atender o cidadão, com uma viatura boa, com armamento suficiente para repelir a criminalidade? Então é de extrema importância que eu tenha toda essa estrutura bem montada, tal qual a Polícia Civil também. A Polícia Civil tem que ter um prédio digno para exercer sua atividade, número de policiais suficientes, e aí vai para o Ministério Público, para o Judiciário, e também depois do processo concluído, um sistema prisional de qualidade, né? Que aí bate no que a gente briga ali na Comissão de Segurança, pelo complexo penitenciário aqui de Blumenau, porque nós temos hoje uma penitenciária que é um prédio novo, né, um prédio com uma estrutura moderna, mas com um número de agentes prisionais abaixo do que seria necessário, com alguns problemas estruturais que estão sendo corrigidos, mas que não foram pensados à época, quando da construção. Então, quando falamos de direitos humanos, falamos de tudo. E eu acho que a solução, eu brinco uma vez que, inclusive uma vez eu estava dando uma entrevista para o PC, e ele falou, tá, e qual que é a solução? Eu falei, é simples a solução. É só cumprir o que está na lei. Porque a lei no Brasil, tudo funciona. O problema é a efetivação de tudo, né? Principalmente o problema carcerário, se nós formos falar do sistema carcerário, a lei que trata da execução penal no Brasil é de 1984, né? E ela é tida como uma das mais avançadas do mundo. Só que de 1984 até hoje, pouca coisa foi implementada na prática. Se nós pegarmos o estabelecimento penal catarinense, referência, ele não cumpre toda a LEP. Então, no nosso estado, que é um estado diferenciado, é um estado onde o sistema carcerário é modelo, nós não temos um estabelecimento que cumpra 100% a legislação. Então, nós temos a lei, mas a efetividade, ela peca e muito. Não só no direito penal, não só no sistema de execução, praticamente todos usamos, infelizmente, né? Uhum. E isso nos leva a um segundo ponto. O pessoal perguntou o que é a caneca. A caneca é da Vai Vai, ó. Minha caneca da Vai Vai, minha escola amada. Eu prometi que eu não ia estar tomando café, eu estou tomando água na caneca, tá? Então, ó, até o Novelli está tomando no canudinho. Eu já emendo a pergunta já falando aqui como a Bárbara colocou. A Duda coloca aqui, grande mestre Novelli, mas tem que ter a paridade de armas também. Justo. Como é que a gente garante, ou como é que a gente briga para ter essa paridade de armas, Novelli, quando a gente tem um Estado totalmente punitivista, né? Um Estado onde, e aí é um grande problema, e é o que eu sempre chamo a atenção quando a gente está discutindo aqui no Resenha, que período eleitoral é muito importante para você entender como funciona essa sociedade. O vereador que você vai votar é o cara que vai criar uma lei para o município. O deputado estadual que você vai votar é o cara que vai criar uma lei para o seu estado. O deputado federal é o cara que vai criar leis que vão funcionar no seu dia a dia de forma geral. Nós temos uma cultura de que
uma coisa quebrou, eu vou lá e crio uma lei. Em vez de eu, como o próprio Novelli colocou, em vez de eu aplicar essa lei de forma justa e eficaz, não. Eu crio uma outra norma, e eu sempre vou trazer esse exemplo aqui para vocês, eu, ao invés de fazer a lei 7.117, é isso, eu sempre me confundo com lei porque eu fiz direito, eu sou de humanas, não sou de exatas. A lei Afonso Arinos, que é a lei de racismo, se ela fosse aplicada na sua íntegra, eu não precisaria ter criado uma nova tipificação penal, que é a injúria racial, que diminui a potencialidade do crime de racismo. Por quê? Porque eu crio uma lei para tapar um outro buraco. E assim, nosso Código Penal, que é de 1940, ao invés de ser reformado, ele é só remendado. Vai se criando penduricalhos e vai se criando jabuticabas dentro desse Código Penal. Nós vivemos nesse estado punitivista e, ao meu ver, é uma falha muito grande dos políticos em si? Olha, quando falam às vezes que o Brasil, por exemplo, não prende muitas pessoas, né? Deveria prender mais, o bandido fica solto. Eu sempre gosto de falar para que mostrasse um único estabelecimento penal que não esteja superlotado, né? Então, se o Brasil prende mal, imagina se prendesse bem. Não teria onde colocar, já não tem onde colocar preso. Imagina se prendesse bem. O problema seria só do legislador? Olha, um grande problema está na legislação. Isso eu concordo contigo. Pelo seguinte, se nós pegarmos todo e qualquer evento que acabe gerando uma repercussão nacional, tem uma proposta de lei para mudar. Como se todo e qualquer problema fosse resolvido com a mudança da lei. A lei entrou em vigor, pronto, agora mudou. Não, não vai mudar. Um exemplo, né? Fizeram, na época, o fato que acabou gerando uma repercussão nacional foi, me corrija qualquer coisa, o caso da Daniela Pérez. A Glória Pérez é a mãe, a Daniela Pérez era atriz da Globo, numa novela, e o ator Guilherme de Pádua, que tinha um relacionamento com ela, acabou praticando homicídio, matou a moça. Ele foi condenado, foi julgado, e fizeram uma iniciativa popular de lei para tornar o homicídio qualificado crime hediondo. Perfeito, movimentaram tudo e pronto, homicídio qualificado é crime hediondo. Porque agora vai diminuir. Não, o número de homicídios só aumentou. Ou seja, tornar a lei mais pesada, fazer uma lei, efetivamente não muda um comportamento, né? Acabar com a criminalidade é uma utopia, mas nós precisamos mudar a consciência da população para tornar, querendo ou não, nós viver melhor em sociedade. Eu dou um outro exemplo que isso mudou sem precisar mexer na lei penal, especificamente. Marcão, tu não precisa declarar a idade, né? Mas talvez, tu é um pouco bem mais velho que eu, né? Então, mas tu lembra de pequeno andar de carro sem usar cinto de segurança? Sim. E aonde que tu viajava no carro quando era pequeno? No Fusca eu andava lá atrás no fundão lá. Exatamente. E o motorista, passageiro na frente usava cinto? Quase que nunca. Rodrigo, mas então tem uma lei penal falando que é crime usar sem cinto? Não. O Código de Trânsito trouxe que usar sem cinto vai ganhar uma multa. E essa lei administrativa, essa multa administrativa, ela fez mudar um comportamento que hoje é difícil você ver alguém que não chega no carro e não coloca o cinto de segurança. Então não precisou criar crime, não precisou mexer com o direito penal, porque senão não vai ter como mudar. A mudança do comportamento é o mais importante. E eu brinco até quando eu estou em sala de aula, eu falo o seguinte: se você quiser usar o direito penal para resolver todo e qualquer problema, isso é muito perigoso. Porque nós podemos falar que o direito penal, ele retira do cidadão um dos bens mais preciosos, que é a liberdade. Porque todo crime tem uma pena privativa de liberdade pré-determinada.
Então, se eu usar o direito penal para punir alguém, para prender essa pessoa, ok? E se não funcionar essa lei, eu vou usar o quê? Nós podemos fazer uma analogia, uma brincadeira que era a mesma coisa que matar a formiga com uma bomba atômica. Ah, tem uma formiga, joga uma bomba atômica. Ah, mas não funcionou. E agora? O que que tem? Não tem mais nada para usar. Não tem nada mais forte. Então, por isso que eu falo que o direito penal é a última linha de defesa. Então, o direito penal ele é utilizado de forma errada, principalmente pelo legislador. Tá me ouvindo, Marco? Eu travei aqui, mas acho que eu voltei, né? Eu tô te ouvindo. Tá? Eu tô ouvindo. Mas foi tu que travou, fui eu? Uma coisa que eu descobri com a pandemia. Não tá me vendo. Tô te Agora vendo. foi? Foi. Alô? Tô aqui? Oi? Entrou. Voz voltou. Oi, voltei? Tá. Agora foi. Oi, Tamara. Manda beijo pra dona da pensão. Manda beijo aí. Beijo, Tamara. É o que eu estava dizendo aqui. O que eu aprendi na pandemia também é que não tem internet para todo mundo. Né? Eu vi hoje que até tem todos os candidatos a tudo nessa vida resolveram fazer live hoje. Então tem pouca internet para todo mundo. Eu não sei se... Oi, tá. Voltasse. Sou eu ou é tu agora? Então, voltou. Eu não sei. A produção tá dizendo que eu voltei. Então tá. Tá. Acho que o grande problema do sistema penitenciário é que o mesmo não é tratado como matéria de segurança pública, e sim como um depósito de bandido, entre aspas. Investir em unidades prisionais é investir também em segurança pública, garantir uma pena justa e digna ao apenado. Fato, Rodolfo. Isso é algo que a gente sempre vai batalhar como legisladores, né, e como advogados, e atuando nessa área da advocacia. E, pensando nisso, é que, de novo, eu vou repetir isso como se fosse um mantra. Há discursos para todos os gostos. Há discurso para a direita, há discurso para a esquerda, há discurso ao centro. Só que a gente precisa prestar atenção no discurso. A gente precisa prestar atenção no que é dito, na forma como é dita, por quem é dito, né? E eu digo isso porque, assim, a notícia do momento é um senador da República, né? 2 ou 3 dias, ou durante a vida pública dele, sempre teve um discurso de combate à corrupção, de que a juventude que seria esse norteador, né, do combate à corrupção, e foi preso recentemente, colocando, ou a Polícia Federal pegou dentro da calça dele 30 mil reais, que ele, no discurso dele de defesa, disse que era para guardar o dinheiro para pagar os funcionários, dele. Novelli, assim, se a gente pensar do ponto de vista político, e isso sem entrar no mérito ideológico propriamente dito, e fazer política está difícil hoje, porque você sempre acaba sendo rotulado de alguma forma, e atuar no direito penal, eu acho que é um ato político, hoje em dia, né? Porque, como a gente já disse lá atrás, é um ato de resistência e de ir na contramão de um discurso que as pessoas estão fazendo. Como é que as pessoas podem se precaver desse tipo de candidato, desse tipo de pessoa que se coloca nesse sentido aqui,
baluarte da luta contra a corrupção, mas que, a grosso modo, vai acabar caindo, né, na sua frente, sendo acusado de corrupção ou sendo pego com dinheiro na cueca, sob esse pseudo-discurso. Como é que a gente se protege disso? Você como um repassador ou uma pessoa responsável pela formação de tantos outros profissionais. Bom, Marco, eu sempre falo o seguinte, se o político não, de alguma forma, usa o cargo público para praticar crime, a culpa é nossa, porque nós colocamos ele lá. Então, o mecanismo que a população tem, que o cidadão tem, para ter uma qualidade dessa política, é exatamente votar, exercer a sua cidadania. Muitas pessoas eu vejo e falam, não, política eu não quero nem saber, política eu não quero ver, não vou votar no dia, eu vou lá, voto branco, justifico, qualquer coisa. Não, nós temos que votar. É um direito que foi conquistado e para poder depois ter o resultado, ter uma resposta, nós temos que saber em quem votar. E eu uso uma estratégia, pelo menos, de votação particular, eu voto em quem eu conheço, em quem eu tenho uma familiaridade, mas não de forma alguma buscando interesse, mas sim, principalmente, para poder cobrar. Eu vou votar no Zezinho da Silva, que eu quase nunca vi na minha vida. Tá, mas e quando precisar cobrar, como é que tu vai chegar até ele? Então, nós devemos sempre votar e cobrar. Por que votar por votar e deixar a pessoa lá 4 anos, 8 anos, se for senador, por exemplo, sem uma necessidade de resposta, de cumprimento do que prometeu? Isso o cidadão não está fazendo jus à sua função, né? Porque nós temos que votar e temos que sempre cobrar. E da mesma forma, discutir política eu acho de extrema importância. E quando nós discutimos políticas, nós revemos pensamento, mudamos a análise, a forma como nós buscamos os nossos candidatos. Isso é salutar, é principal, acho que, de todo cidadão. Eu sempre conversando também com um amigo um tempo atrás, ele falou, não, porque o político, o pessoal que votou no fulano é que não sabe votar. Daí eu perguntei para ele, falei, escuta, e quem tu votou no cargo X na última eleição? Ele, não lembro. Falei, então tu não tem direito de reclamar de ninguém, porque tu não sabe nem quem você depositou o seu voto, né? Então, além de tudo, nós temos que ter consciência política. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro, pouco importa. O que importa é que essa pessoa tenha consciência política. Eu acho que isso é o mais importante, independentemente de quem ganha. Aí, com todo mundo tendo uma consciência dessa qualidade, desse quilate, né? Nós teremos aí qualidade também dos eleitos que vão, querendo ou não, legislar, vão ditar os caminhos da nossa cidade, nosso estado e o Brasil. Olha aqui, minha mãe, queridona, mãe Valquíria, Colofé, minha mãe, tá dizendo que tá muito bom. Olha, difícil agradar a dona Valquíria, ela tá gostando, ela gostou, viu? Tamara, obrigado. O Antônio Gomes da Rosa, ele coloca aqui, fantástico, Novelli. Hoje, até dentro do condomínio, ao invés de dialogar, alguns se ameaçam e prometem o extremo para resolver o xixi do totó, a lâmpada não trocada. Tolerância, consciência e bom senso. E ele coloca aqui também que o direito penal é usado precocemente, ingenuamente ou maldosamente. Eu acho que eu vou transformar isso em pergunta. O direito penal ele é usado precocemente, ingenuamente ou maldosamente? Eu tenho a resposta. Olha, o Antônio, um abraço para o Antônio, e pergunta que tu transformou o comentário dele em pergunta. Parabéns para ti. Olha, eu acho que o direito penal, por vezes, ele é utilizado das 3 formas, né? Por vezes, o direito penal é utilizado de forma como primeira resposta para tudo, o que é extremamente errado e não vai cumprir a finalidade. O direito penal também é usado, às vezes, ingenuamente, como se usar o direito penal mudaria o comportamento como um todo. E, de forma precoce, o direito penal
sempre, uma discussão, uma briga que eu tenho, às vezes se faz um estardalhaço penal, se faz toda uma situação, uma operação policial, uma denúncia, e ao final de tudo não gera resultado algum, gera uma absolvição. E eu tive um processo específico, óbvio que não vou dar maiores detalhes, não cabe a isso, mas inclusive chegar ao ponto de pedir a prisão do meu cliente, um empresário. Ao final do processo, depois de 8 anos, absolvição de tudo. Ou seja, correria o risco dessa pessoa ser presa para ao final ser reconhecida que não houve crime algum. E essa foi a decisão, que não houve crime. Ou seja, o direito penal por vezes é utilizado de forma precoce? Sim. Né? Queima largada brincando, né? Vamos já prender, vamos... Não, prisão é a última situação. Um processo penal deveria ser a última situação, né? O Ministério Público, que em regra ele é o titular da ação penal, ele não é o órgão acusador, ele não é só que chegou para ele numa fábrica, chegou de um lado e sai uma denúncia no outro. Não, deve ser feito o filtro, muito importante, feito pelo Ministério Público. E se for o caso, pede arquivamento, pede novas diligências. Se entender que houve crime, faz a denúncia, essa função também do Ministério Público, mas ele não é o órgão acusador, ele é o fiscal da lei, né? Então ele tem uma extrema importância também. Então, da pergunta, eu acho que o direito penal é utilizado das 3 formas. E aí, como é a proposta do programa, sempre fazer essa provocação racial, eu trago aqui três pontos de vista. 3 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é, primeiro, esse empresário, não conheço o caso, mas pelo formato da nossa sociedade blumenauense em si, ser empresário, necessariamente ele acaba, né, quase sempre sendo branco, né, e quase sempre sendo, não tendo a mesma forma maldosa do direito penal com ele, porque ele passou 8 anos podendo responder e, né, foi absolvido porque não era culpado pelo fato. No entanto, do outro lado da ponta, eu tenho, por exemplo, como aconteceu hoje no Jornal do Almoço, e aí está virando, a Maju Coutinho está virando meme por conta do que ela falou hoje no Jornal do Almoço, que um jovem, depois de 3 meses preso, com denúncia, já com o Ministério Público denunciando e tal, descobriu-se ao longo do processo, né, que o guri era inocente. Coincidentemente ou não, o guri era negro. E ela termina o Jornal do Almoço dizendo: está na hora da gente parar de concretizar a seguinte frase: preto correndo é bandido, preto parado é suspeito, correndo é preso. É preso, não é nem mais culpado, ele é preso. O culpado já fica para uma outra instância, né? Então, assim, realmente, Antônio, e aí falando como um preto advogado e olhando, e isso, tá, pessoal? Quando eu falo isso, eu estou falando do ponto de vista dessa bandeira aqui, tá? Eu estou falando do Estado brasileiro, porque a nossa realidade aqui em Blumenau não é essa, né? Apesar de termos em Santa Catarina uma quantidade muito grande de pretos e pardos encarcerados, maiores proporcionalmente do que brancos, a gente não tem essa percepção real de olhar e ver isso acontecendo. Mas no Brasil isso é o que acontece, tá? Isso é a prática do sistema penal brasileiro. E aí, Antônio, eu não vejo nada de ingênuo nisso, tá? Não há uma ingenuidade com discussão a isso, que isso também daria outro resenha muito gigante, que é a tal da guerra contra as drogas, né? Uhum. Como é que essa guerra se dá, né? Por que os enfrentamentos, e aí a matéria do final de semana do Fantástico levantou essa discussão, de que as pessoas que mais morrem nessa guerra, sendo ela policial ou não, são todas pretas, são todas pardas. Então, não há uma ingenuidade nessa discussão. Há e é muito forte isso que eu vou falar, mas há um genocídio acontecendo no Brasil.
E isso, sinceramente, meus queridos, a vocês que estão me assistindo e me ouvindo, isso não é um discurso raivoso de um preto falando. Isso é um fato acontecendo. Para cada 10 pessoas mortas de forma violenta, e aí eu estou colocando arma de fogo, 7 são pretas e pardas. Seja elas policiais, seja elas inocentes. Há os culpados, entre aspas, que são os bandidos que têm o seu armamento pesado, como a gente, hoje de manhã, eu assistindo o jornal também, o pessoal filmando ao vivo ali, a galera, é guerra, com munição, com metralhadora, com fuzil, também, a negaiada fincada no armamento pesado. Como é que essa arma chega na favela? Como é que essa arma chega na favela? Como é que se dá esse sistema de segurança que essa arma consegue chegar no morro e esse cara não precisa sair do morro para ir buscar essa arma? Essa arma chega no morro. Ela passa por quem? Ela passa por onde? Né? Então, isso daria também outra resenha, isso daria... inclusive, precisamos, a Anne falou ali que a gente precisa atualizar esse ranking do churrasco aí, então a gente precisa pedir para essa... Ô, Bolsonaro, para de brigar com o Dória, troca uma ideia ali, faz um chuque-chuque vocês dois ali e resolve a história da vacina, meu velho. Tá dando trimelique aqui, nós não pode fazer nada, ajuda nós aí. Gente, infelizmente, depois desse discurso militante que eu fiz aqui, né, convidado fica ali só com vergonha, não falando nada. Novelli, assim, para encerrar, né, você disse no início que é um cara otimista, né, que é um cara otimista. Hoje já vão bater ali até o final do dia, para amanhã, nós vamos bater aí quase 157 mil pessoas mortas por conta do Covid, né? E a gente está vendo o governador do principal estado brasileiro, né, discutindo com o presidente da República quem é que tem razão da cor da cueca que eles estão usando. Como é que tu, sendo um cara otimista, enxerga o Brasil daqui para frente, pós-pandemia? E não me fala do novo normal, que eu vou ter um treco. Não. Tem que voltar ao normal. Bom, Marco, eu fiz algumas previsões da pandemia e eu errei todas, né? Não vai fechar. Semana que vem tá tudo liberado. Não, mês que vem aí vai. Então, todas as previsões que eu fiz, errei por completo. Mas eu acho que, querendo ou não, e como nós não estamos falando de uma situação regional, mas sim mundial, eu acho que a tendência pós-pandemia, com o normal, sem novo, o normal mesmo, a tendência é ter uma ascensão muito boa, né? Eu espero isso. Vindo ou não vindo a vacina, logo todo mundo tem que retomar a sua atividade, tem que fazer, ninguém aguenta mais, ao mesmo tempo sabendo das questões sanitárias que são necessárias, de forma nenhuma estou indo de contra isso, pelo contrário, mas precisamos retomar isso. Então, quando for liberado, for possível, eu vejo que vai ter uma ascensão, seja do estado, seja do município, seja as questões locais, eu acho que tudo vai melhorar de forma bem rápida. Pelo menos espero que seja assim, torço para que seja assim, porque senão, meu querido, estaremos complicados, né? Gente, de novo, foi um prazer imenso conversar contigo, fazer essa resenha contigo. Infelizmente, vocês estão percebendo isso ao longo dos resenhas, eu tenho feito com pessoas queridas a mim, porque também bate uma saudade de trocar uma ideia, de conversar, de falar bobagem, e o resenha se propõe a falar um pouco de bobagem, mas também trazendo para a pauta coisas tão sérias e do nosso dia a dia. Então, a ideia é sempre fazer essa provocação a você que está nos assistindo, a você que vai assistir,
porque tem muita gente também que entra atrasada e depois vai lá e assiste e me manda o feedback de que gostou do tema, de que foi bacana o assunto. Então é muito bom para mim sentir esse feedback de vocês e essa nova proposta de fazer, já que a gente não pode sair falando aos quatro ventos, a gente usa aqui aos quatro cantos do celular, da tela do computador. Então, assim, Novelli, cara, muito obrigado mesmo pela oportunidade de ter conversado contigo, ter feito essa resenha. Espero que a próxima resenha seja com você fazendo churrasco e eu ficando eu vou cair de novo, voltei. Caí de novo, voltei. Tá. Então é para mim parar de falar. Novelli, muito obrigado, meu velho, pela oportunidade de ter trocado essa ideia contigo. Obrigado, Marco, cara. Obrigado pelo convite. Travou? Parabéns. Não. Parabéns pelos programas. Eu acompanho sempre atrasado, porque eu dou aula até 8 e pouco, depois vou para casa, daí consigo acompanhar um pedaço. Sempre assisti, achei legal, falei, tomara que um dia o Marco possa me convidar. E quando veio o convite, de pronto, já falei, ainda bem, não demorou muito tempo. Então, te agradeço, parabéns pela essa resenha, cara, tá bem interessante, bem legal. Parabéns também à Informe Blumenau por patrocinar isso, proporcionar isso. Eu acho que é um excelente veículo de comunicação aqui da nossa região. E obrigado a todos que participaram também, pelo carinho e atenção e educação. Gente, muito obrigado. Deixar aqui meu beijo para minha irmã Fabiana, que não voltou ainda do Pantanal, ela foi convocada a continuar mais um tempo lá no Pantanal, ajudando o pessoal de resgate dos bichos por conta da seca e das queimadas que estão acontecendo no Pantanal. Então, maninha, Fabiana, um beijo, minha linda, segura as pontas aí, se cuida, né? E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Quinta-feira tem mais resenha de preto, vai ter uma surpresinha aí ou outra, mas vai ser bem legal fazer, porque eu estou adorando essa história. Então nós vamos para o 10º programa Resenha de Preto, então eu não sei o que vai vir, mas vai ser coisa boa, assim como foi com o Novelli. Muito obrigado, minha galera, boa noite. Fernando, um beijo, minha produção querida, Fernando Bruxo. Beijo, rapaziada, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Abraço.